Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo do profeta Naum. Hoje vamos continuar no capítulo 2. Caso você não tenha acompanhado o primeiro estudo, veja primeiro o capítulo 1 e depois venha nesse estudo que é a continuação. Se você também não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Então, dando início ao estudo, Profeta Naum, capítulo 2, versículo 1 em diante. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Irmãos, quem é esse destruidor que sobe contra Nínive? Como nós vimos no estudo anterior, Nínive ela está representando a grande Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse, de onde vem o Anticristo. E veja que diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Quem é esse destruidor? Para compreendermos melhor, nós precisamos ler alguns textos. E vamos começar no profeta Joel. Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Ouve isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então veja primeiro a pergunta: acaso aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Então Deus manda: narrai isto, ou seja, anunciai isto à geração futura, porque Deus está falando de dias futuros, não de dias passados. E continuando, ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Vejam que nós temos aqui 4 gafanhotos: cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses 4 gafanhotos, eles têm conexão com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E isso fica evidente por alguns pontos. O gafanhoto ele causa devastação onde quer que ele vá. E quais são os efeitos dos 4 cavaleiros na terra? Guerra, fome e mortandade. Veja o terceiro gafanhoto, devorador. Isso daí já nos remete ao terceiro cavaleiro, que é fome. Porque o devorador, ele vai devorar, devastar toda a colheita. E
com isso haverá fome na terra. Logo vemos que então o gafanhoto destruidor ele tem conexão com o quarto cavaleiro. E lá em Naum nós não lemos que o destruidor viria contra Nínive? Então nós precisamos entender quem é o quarto cavaleiro para entender quem é o destruidor. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. Irmãos, este cavalo amarelo ele foi traduzido de forma incorreta, porque na realidade, no original do grego, ele é verde. E temos motivos para isso. Existem motivos para isso. Mas eu não vou falar desses motivos agora. Mas esse cavalo é verde e não amarelo. E continuando diz, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e Inferno. Essa palavra inferno, se for no hebraico, é a palavra Sheol. No grego é a palavra Hades, se referindo ao mundo dos mortos. Então a morte e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das bestas feras da terra. Sabem esta palavra que eu destaquei, morte e inferno? Essas duas palavras, elas vão ser o ponto-chave para compreendermos exatamente quem é esse cavaleiro. Porque a morte e o inferno seguiam. Profeta Abacuque, nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que vai dizer assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte. Essa palavra sepulcro é a palavra Sheol no hebraico. A mesma palavra que lá no Apocalipse está traduzida como inferno. Então veja que esse arrogante, a gananciosa boca dele se escancara como a morte e o inferno, que não se farta. E esse vai ser o ponto-chave para entendermos quem ele é. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Esse arrogante, cuja boca é como a morte e o inferno, ou seja, dando referência ao quarto cavaleiro que a morte e o inferno seguem, este arrogante,
ele ajunta as nações para si. Lembra de Ezequiel 38 e 39? Gog e Magog? Que Gog, que é o príncipe de Magog, ele ajunta as nações para si? Esse é o anticristo. Então, Isaías, só para completar, Isaías 33, versículo 1. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar com perfidamente, serás tratado com perfídia. Esse destruidor é o anticristo. Então, irmãos, vejam que a própria palavra de Deus, ela vai nos dando as respostas quando nós vamos conectando as palavras-chave que se repetem, porque a palavra de Deus, ela é como um quebra-cabeça. E essas palavras que se repetem são um encaixe de uma peça na outra, para que nós possamos ver claramente a imagem que estamos montando. Então, o destruidor que vem contra Nínive é o anticristo. E depois os irmãos vão entender o porquê que ele vai contra Nínive, porquê que o profeta Naum já está dizendo que ele vai contra a cidade que está representando aqui a grande meretriz, a grande Babilônia. Então, continuando nosso estudo, Naum capítulo 2, versículo 3 diz: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, ou seja, vermelho, vermelho vivo. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas praças e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e encontram o testudo inimigo armado. Veja que aqui é uma preparação de guerra. E os homens valentes têm escudos e vestes vermelhas. Vamos entender isso? Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Um cavalo vermelho que tira a paz da terra, que causa guerras, que causa mortes. E o que nós vimos lá em Naum? Soldados de vermelho, preparados para a batalha, preparados para a guerra. Então, vejam que todas estas coisas Deus já estava anunciando pelos profetas. Por isso que é importante o estudo dos profetas, para que possamos entender melhor, ter melhor clareza das Escrituras. Continuando, diz no versículo 6 do capítulo 2 de Naum: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida. Essa cidade rainha é a grande Babilônia.
é levada em cativeiro, e suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Irmãos, naquela parte da cidade rainha, algumas pessoas pensam que fala a respeito de Jerusalém. Porém, Jerusalém só foi chamada de cidade rainha no tempo do rei Salomão. Depois ela passou a ser comparada com uma prostituta. Aqui Deus não está falando de Jerusalém. E nem é Jerusalém a grande prostituta, a grande Babilônia. Porque Jerusalém tem promessas de restauração. Já a grande Babilônia, sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Então, irmãos, por aí nós já podemos entender. Então vejam, continuando aqui, a palavra vai dizer: a vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos se empalidece. A destruição de Nínive. É isso que o profeta Naum está vendo. Veja o que diz o profeta Jeremias. Porque o destruidor vem contra ela, contra Babilônia. Lembra que nós vimos que o destruidor é o anticristo? No profeta Naum está falando que ela vem contra Nínive. E aqui no profeta Jeremias, o destruidor vem contra a Babilônia. Nínive e Babilônia, elas pertencem à mesma região, nos dias de hoje, o atual Iraque. Então Deus ele usa como referência, e embora o nome tenha mudado, o lugar geográfico não mudou, é o mesmo. Então, veja o que diz: porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus dá a paga, certamente lhe retribuirá. Embriagai os seus príncipes e os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, para o fogo se afadigaram as nações. Veja que forte esta palavra. Trabalharam em vão os povos, e para o fogo se afadigaram as nações. É assim que acontece na vida daqueles que ajuntam tesouros nessa terra, mas são pobres para com Deus. Trabalham para o fogo. As nações estão trabalhando para o fogo.
Porque você acha que esse mundo vai continuar do jeito que está? Prédios, aviões, carros, tudo que a Revolução Industrial destruiu para construir, Deus destruirá para restaurar. No milênio do reinado de Cristo, essas coisas não vão existir. Então, irmãos, podem ver pelo próprio efeito que os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus causam na terra. Fala na sétima taça, se eu não me engano, que tem que as cidades das nações desmoronam com o grande terremoto que vai haver, um terremoto como nunca houve nem jamais haverá. Viu que está no plural? As cidades das nações. Ou seja, as cidades não suportarão o terremoto que vai acontecer e desmoronarão. E tudo isso está sendo preparado para o fogo. As nações estão se afadigando para o fogo. Como eu disse no começo, aqueles que trabalham querendo ajuntar tesouros nessa terra, mas são pobres para com Deus, não acumulam tesouros no céu, se afadigam para o fogo. O seu trabalho é para o fogo e não para a vida eterna. Por isso nós devemos olhar para a nossa vida e nos examinar e ver para que estamos trabalhando. Será que estamos trabalhando em vão? Trabalhando para coisas perecíveis? Trabalhando para o mundo e sendo pobres diante de Deus? Sendo como a igreja de Laodiceia, que se sentia rica por suas posses, mas diante de Jesus Cristo ela era miserável, pobre, cega e nu? Então, irmãos, nós devemos atentar para essas coisas, para que o nosso trabalho não seja em vão, para que o nosso esforço não seja em vão, para que não venhamos nos afadigar para o fogo, como as nações estão se afadigando. Então, devemos permanecer firmes, lutando e perseverando no Senhor, acumulando tesouros no céu e não na terra, tendo uma vida no espírito e não na carne, renunciando às paixões desse mundo para viver para Deus, sendo amigos de Deus e não do mundo. Então veja que o destruidor, ele vem contra a Babilônia, e esse destruidor é o anticristo. E isso vai ficar mais evidente no próximo texto que nós vamos ler. Apocalipse 17, 15 e 16. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Lembra que eu sempre falo com os irmãos que águas, mares são povos, línguas e nações? Esse texto deixa isso bem claro. As águas onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento.
e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É esta cidade que tanto na profecia de Naum quanto na profecia de Jeremias, Nínive e Babilônia estão representando. E quem destrói essa cidade? Os 10 chifres, que são os 10 reis, e a besta, que é o anticristo. Eles é que destroem a grande meretriz e a queimam no fogo. Continuando, diz assim no profeta Naum, versículo 11 do capítulo 2: Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros. A espada devorará teus leõezinhos e arrancarei da terra a tua presa. Já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Estão vendo aqui o que o Senhor diz? Queimarei na fumaça os teus carros e a espada devorará os teus leõezinhos, ou seja, teu exército. Veja o que diz Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Deus não disse que queimaria na fumaça os carros de Nínive? Deus está profetizando em Naum a queda da grande Babilônia. Sofonias diz assim: Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bando. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento e o cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: Eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais? Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Destruição da grande Babilônia. Ela pensava que era a única, que não tinha outra igual a ela, porém se tornou em desolação, porque o Senhor retribuiu no dia da vingança. Apocalipse 18 diz:
Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Nesse momento em que Deus fala: retirai-vos dela, povo meu, é o momento da ida para o deserto, que nós vemos em Apocalipse 12. Se você não viu esse estudo, no canal nós temos. É só os irmãos procurarem o estudo de Apocalipse 12, a mulher no deserto. Jeremias capítulo 51, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camaim. Enviarei padejadores contra a Babilônia que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Talvez você esteja se perguntando: mas o destruidor não é o anticristo? Por que então que agora está dizendo um vento destruidor? Zacarias capítulo 6, versículo 1 em diante diz: Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Irmãos, eu sei que a ordem dos cavalos não é a mesma, e a cor, o baio muda. Porém viram que são 4 cavalos, que são os 4 ventos do céu, assim como nós vimos em Apocalipse 4 cavaleiros, sendo o 4º cavaleiro o destruidor, o que a morte e o inferno seguem, o anticristo. Então, meus irmãos, quando fala o vento destruidor, está se referindo aos cavalos ainda se refere ao 4º cavaleiro, como nós vimos, fazendo conexão com o 4º gafanhoto e com outros textos que o chamam de destruidor. Então, como os 4 cavalos são os 4 ventos do céu, o vento destruidor não mudou o personagem. Ainda continua sendo o mesmo personagem, o anticristo. Voltando para Jeremias 51:3 diz: O flecheiro arme seu arco contra o que o faz, com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens,
destruí de todo o seu exército. Caiam os mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Senhor, perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Viram que é o mesmo texto lá de Apocalipse? Fugi da Babilônia, sai do meio dela, povo meu, e salva a sua vida, não pereçais, porque é tempo da vingança do Senhor. Os cálices da ira de Deus, eles começam a derramar a vingança do Senhor sobre a Babilônia, sobre a grande Babilônia do Apocalipse. Continuando diz: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a tua ferida. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a e cada um vá para sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. Esse juízo que chega até os céus é o pecado de Babilônia. Por isso que Deus executa juízo sobre ela. Babilônia, como nós vimos lá em Apocalipse 18, vemos que o seu pecado chegou até os céus. E quando nós prestamos atenção naquele texto, vemos que essa grande Babilônia, essa grande meretriz, por mais que ela se refira a uma cidade, ela também faz referência a esse mundo. Porque os pecados deste mundo estão subindo ao céu e a sua iniquidade está quase atingindo o seu limite. Lembra quando Sodoma e Gomorra foram destruídas? É porque o seu pecado atingiu aos céus. Assim também nós vemos Babilônia sendo destruída porque o seu pecado atingiu os céus. Foi até as mais altas nuvens. Para finalizar, Jeremias 51, 36 e 37. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Então, irmãos, vejam que Deus, ele anuncia a queda da grande Babilônia. E quem vai destruir a grande Babilônia é o próprio Anticristo, com os 10 reis que o acompanham. Eles executarão o juízo do Senhor sobre a Babilônia, porque os 10 reis e a besta
odiarão a meretriz. Então, vejam quantas informações o Senhor está nos passando, quantas revelações e entendimento através do profeta Naum, um profeta que só tem 3 capítulos. Mas quando nós vamos conectando os textos, fica uma visão ampla daquilo que o Senhor estava dizendo através do profeta. E ele revela na destruição de Nínive a queda da grande Babilônia. Vamos finalizar o capítulo 2 por aqui. Logo daremos início também ao capítulo 3. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez eu peço, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos, para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo estudo, se Deus nos permitir. Amém.